Pai do Senhor, meus irmãos, sou o pastor Everton Martins e você está no Teologando Entre Amigos. Aqui à minha esquerda, Diácono Jean, sonorização e edição Marcos Nascimento. O Marcos, na verdade, até ele vai deixar para a próxima aula um desenho de uma mulher grávida, que o meu não tive muito sucesso. Mas depois ele vai deixar uma aula aí, vai deixar a mulher desenhada, ele desenha muito bem, tá certo? Esse é o Marcos, nosso companheiro aí da edição e sonorização. Vamos para a aula, Jean? Vamos, pastor. Meus irmãos, é o seguinte, você lembra que nós paramos aqui, descobrimos a segunda resposta de Jesus. Ele vai inverter as respostas, já falamos sobre isso. Então os discípulos perguntam nessa sequência e Jesus vai responder nessa sequência. Jesus fala primeiro sobre o fim, não é fim do mundo. Jesus depois fala sobre o sinal da sua vinda e agora, Jean, o que nós vamos procurar? Pastor, meus irmãos, nós vamos procurar agora a palavra desolação. Desolação? Por que desolação, Jean? Porque é a resposta para a terceira pergunta. Terceira? Da primeira pergunta dos discípulos. Certo. Então, qual foi a pergunta que eles fizeram? E que sinal, invertendo, quando acontecerão essas coisas? Quando acontecerão essas coisas? E Jesus falou o que para eles terem perguntado isso? Jesus vai dar a sentença para Jerusalém e vai dizer que ela vai ficar deserta. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, presta bem atenção no contexto. Ele olha para Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas? Fala de proteção. Ele está dizendo, agora é o seguinte, eu quis, vocês não quiseram. Então, ó, eu estou saindo, a proteção está saindo comigo. E aí ele vai dizer, e agora vocês não quiseram que eu protegesse, e agora vocês vão estar vulnerável. E essa vulnerabilidade de Jerusalém resultaria na sua desolação, ficaria deserto. Quer dizer o quê? Jesus está dizendo, ó, vocês foram alvo de muitas nações, tentaram tomar vocês, mas eu quis sempre proteger, vocês não quiseram. E Jesus está dizendo, ó, eu estou saindo, vou tirar, vocês saíram debaixo das minhas asas, tem alguém vindo aí, e a casa de vocês vai ficar deserta, porque a minha proteção vocês não quiseram. Entenderam? Entendi. Beleza? Então vamos lá. Mateus 24, vamos procurar alguma palavra desolação. Adiantando para você, Jean, adiantando para você também, nós não vamos encontrar mais em Mateus 24 Jesus tratando sobre esse assunto. Não vai encontrar. Então, e em Mateus 25, vai encontrar isso, Jean? Não também? Não. Se nós não vamos encontrar Jesus falando da desolação de Jerusalém ficando deserta em Mateus 24 e nem Mateus 25, então Jesus não falou sobre isso? Falou. Falou? Falou. Ele já sabe, nós já andamos trocando umas ideias sobre esse texto. Mas aonde que Jesus falou? Jesus vai falar no texto em Lucas 21, capítulo de número 20 ao 24. Não sei, nós vamos descobrir. Então entenda, guarda bem isso. Em Mateus, nós não encontramos Jesus falando sobre a primeira questão. Não encontramos. Tá certo? Porque Mateus não vai registrar isso. Mateus só vai registrar, vou fazer mais fácil para você entender, ele só vai registrar os eventos do tempo do fim. Tá. E agora? Mas quer dizer então que a desolação não faz parte do tempo do fim? Faz parte, Ana? Olha, pastor, vou aprender junto agora.
vai aprender junto. É uma questão de lógica. É claro que não. Por quê? Observa. Na linha dos eventos, da cronologia dos eventos, e já aconteceu tudo. Não há espaço mais para a primeira pergunta. Por que não? Vamos lá, então escreve isso aí, que Mateus está tratando os eventos do tempo do fim. Ele não fala acerca da desolação de Jerusalém. E agora eu vou explicar para você por quê. Como que eu sei que esses dois eventos é do tempo do fim? É bem simples. Jesus, eu vou fazer aqui, mas depois eu vou explicar melhor mais à frente. Jesus, ele coloca a primeira linha, ele chama de princípio, certo? Princípio do que, Jean? Das dores. Princípio das dores. Então vamos colocar aqui. Certo? Então esse princípio das dores, aí ele vai dizendo, se esforça, mas ainda não é o fim. Então não para aí. Vai indo, mas ainda não é o fim. Até então que virá o fim. Então na linha profética da cronologia, ele coloca como princípio para que você se localiza, venha se localizar, inicia aqui. Ele vai dizendo, mas ainda não é o fim, mas ainda não é fim. Então esse evangelho será pregado em todo mundo. E daí? Aí, então chegará o fim. Então virá o fim. Então o fim está aqui, Então virá, vou colocar já para você entender. Então o evangelho, né? O evangelho, aí vem o fim, certo? Então na linha profética da cronologia é isso que Jesus está dizendo. E agora, então, se Jesus falou sobre isso, Jesus está falando sobre os 7 anos, do princípio ao fim, certo? Por isso que nós estamos falando que Mateus está tratando do tempo do fim. Quando ele fala do sinal da sua vinda, ele está tratando, vamos dividir aqui os 7 anos em 3 anos e meio. Vou colocar aqui para você entender, 3 anos e meio, por isso que é princípio de 2, e depois mais 3 anos e meio, certo? Aí você vai entender que o versículo 15, que fala da profecia de Daniel, é o marco da divisa. Vou colocar aqui, é o intervalo dos anos. Vou colocar aqui intervalo. Depois eu vou pedir para te explicar tudo isso daí, tá, Jean? Tá certo? Será que dá pé? Vamos tentar, né? Vamos tentar, então. Então é o período do intervalo. Então o versículo 15 da profecia de Daniel, 9 e 27, é o intervalo. Então depois você vai entender que do versículo 15 ao 29 é o período do intervalo antes do início dos 3 anos e meio final. E após o encerramento dos 3 anos e meio do princípio das dores. Então entenda, Jean, Mateus está falando sobre o sinal do tempo do fim. Então ele não vai falar antes disso. Aí quando eu chego lá no versículo 30, aí o versículo 30 estará bem aqui, Eu vou rabiscar por cima, Aí diz o que? Então aparecerá no céu, olha onde que está o sinal aqui, no último período dos 7 anos da tribulação. Aonde que tem espaço dentro da cronologia profética para a desolação de Jerusalém, já? Eu só vou continuar na hora que tu responder. Vou até fechar o pincel. Tem espaço aqui? Qual que eram as perguntas? Quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Você entendeu? Então aqui, e do fim do mundo. Então observa que Mateus está tratando isso aqui, do princípio, e agora Jesus já retornou. Então ele abordou, desde o princípio ao fim, então já abrangeu toda a história, e agora vem os pormenores da história. A divisão dos anos, dos 7 anos, 3 anos e meio, e agora já apareceu o sinal do fim. Não há espaço na história de Mateus para a desolação de Jerusalém.
Certo, Jean? Certo. Então tenta explicar isso para nós, Jean. Explicar esse contexto aqui. E esse contexto aí. Mateus, então, ele vai só citar o princípio das dores. No versículo 15 vai citar o intervalo, que é a profecia do profeta Daniel. Do princípio das dores até a profecia do profeta Daniel, vai mostrar Jesus mandando que o povo persevere. O povo, aqui, para quem estava sendo proferida a sentença. Da profecia do profeta Daniel até o versículo número 30, que vai mostrar o sinal, então é a segunda parte dos 3 anos e meio, que vai finalizar com Jesus, então, no versículo 30, respondendo qual será o sinal da sua vinda. Isso. Aí eu pergunto para você agora. A desolação de Jerusalém, eu coloco aqui ou eu coloco aqui? Que lugar eu coloco? Vamos lá. Vamos para você entender. Eu pergunto para você. A desolação de Jerusalém, eu vou colocar após o surgimento do Messias, que nós já sabemos que Mateus está tratando das profecias do tempo do fim, ou eu coloco antes do princípio das dores? Aonde que eu coloco a desolação de Jerusalém? Da primeira pergunta. Após. Após? O Jean está dizendo após. A tua resposta eu não consigo entender. Mas eu acredito que alguns concordam e outros não. Mas vamos lá. O Jean colocou aqui, correto? Após o surgimento do Messias. Mas quando Jesus surgir, o que ele vai realizar na terra? Ele não vai implantar o reino milenar? Aqui não começa o reino milenar? Aqui não é o cumprimento de Apocalipse, que Satanás é preso por 1000 anos e depois ele é solto por um período de tempo e daí termina a história da humanidade aqui? Então, não está aqui, já. Está no meio, né? Está no meio? Já está dizendo que está aqui. Aqui, até dá para confundir. Dá para dizer que está no meio. Não está no meio, porque no discurso de Jesus, ele não está falando sobre o anticristo. E no meio dos 7 anos, quem está como personagem aí principal deste mundo é o anticristo. Então não está aqui também. E aonde que está a desolação de Jerusalém? Se não está no final, não está no meio, aonde que está? Antes do princípio das dores? Antes do princípio das dores, é claro. Ela está aqui. Aqui é correto. Mas onde que nós vamos localizar? Se Mateus trata do tempo do fim, das profecias acerca do tempo do fim, ele não vai tratar da desolação que nós descobrimos que acontece antes do tempo do fim. Onde nós vamos encontrar? Em Lucas 21, capítulo 21, versículo 20. Segura para mim. O Jean vai fazer a leitura de Lucas, capítulo 21, versículo 20 em diante. Lembrando que Marcos fala também da profecia do tempo do fim, de uma forma diferente de Mateus. Mas só Lucas, melhor dizendo, registra, só Lucas, nem Mateus e nem Marcos, só Lucas vai registrar a desolação, o evento que ocorre antes do princípio das dores. Presta bem atenção enquanto ele vai fazer a leitura e eu vou estar apagando o quadro. Presta atenção. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei, então, que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. Os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Olha aí, você entendeu agora que Mateus não fala sobre a primeira pergunta, ele não registra a resposta de Jesus, mas o historiador Lucas, ele vai registrar isso, e está dito lá, porque nós queremos saber agora, Jean, sobre
A desolação de quem? De Jerusalém. De Jerusalém. Nós temos que encontrar, né? Sim. Não é a desolação de Jerusalém? Sim. E o que o texto está dizendo aí, ó? Olha que o texto diz. Então, Jesus está dizendo assim, ó. Esse então também ele vem após um contexto narrado por Jesus. Então, esse então já é uma conclusão daquilo que foi dito. Então diz, ó. Então, Jesus está mandando fugir. Lembra que Mateus, capítulo 24, versículo 15, Jesus também está mandando fugir ali. Só que não tem a ver com esse contexto. Aqui é um tipo de fuga, porque você vai ver aí, que aí também tem grávidas. E lá em Mateus, capítulo 24, do versículo 15 em diante, também tem grávida. Mas não é o mesmo texto. É texto totalmente diferente um do outro. Tem uma linha de tempo aí enorme, tá certo? Só para você entender, tem mais, até os dias de hoje, tem mais de 2000 anos esse texto, de diferença de tempo um do outro, só para você ter uma ideia. E nós não sabemos quanto tempo mais ainda terá um do outro, esse intervalo de Mateus 24, do 15 em diante, com Lucas, que nós estamos acabando de ler, tá certo? Então vamos observar lá. Então, ele está dizendo, os que estiverem na Judéia, fogem. Aí ele diz, saiam da cidade, 22, porque dias de vingança são estes. Lembra que Jesus falou? Eu quis, vocês não quiseram. Só que agora, vocês ficarão deserta. Por que deserta? Porque agora é dia de vingança. Vocês não quiseram, não é verdade? Agora chegou o tempo da vingança. Olha aí, o que Jesus está dizendo? É tempo de vingança. E olha o que diz. São esses, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Vai se cumprir. Mas aí ele diz, ai das grávidas, não são as grávidas de Mateus 24, do 15 em diante, porque haverá grande aperto na terra. Que terra? Não é no mundo, é na terra, terra de Jerusalém. E irá sobre este povo. Então, ó, é uma aflição específica ali. Observe isso. Aí diz lá, e cairão a fio de espada, para todas as nações serão levados. Ó, Jerusalém iria ficar o quê? Deserta. Não é isso que o texto diz? Deserta. E o texto está dizendo, ó, serão levados. Então Jerusalém está ficando deserta. Tu viu, Jean? Como que é fácil interpretar a Bíblia? Para que ficar inventando coisa, irmão? O próprio texto se diz, a própria Bíblia se explica. Eu não preciso ficar, eu vou usar uma expressão aqui, me perdoem, não levem a mal. Nós não podemos ter síndrome de papagaio, falar aquilo que todo mundo fala. Não, temos que ter o instinto bereano, questionar, ouvir o que for dito, ir para as escrituras, analisar, para ver se o que está sendo escrito nos livros estão certos, para ver se os comentaristas de Bíblias de estudo escreveram certo. Ah, pastor, tu está dizendo que só tudo está certo? Não, eu aprendi também com pessoas que deixam a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Não precisa ficar pegando o texto e remodelando ele, levando para um outro contexto. Deixa a Bíblia, tá certo? Então não vamos ficar repetindo o que todo mundo diz. Vamos ter um instinto bereano, saber se é isso mesmo, para pregar o que é certo, tá bom? Só um parênteses aí, vamos voltar, para nós já partir para a conclusão da aula. Passa muito rápido, olha só, Jean. Continua lendo para mim aí, Jean, por gentileza. O 24. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Ó, observa aí, ó, serão levados cativos. Jerusalém será pisada. Lembra que ficaria deserta? Seria pisada. Pisada por quem? Está sendo pisada por gentio. Olha a situação de Jerusalém. Eu quis proteger, juntar, vocês não quiseram. Agora olha o quadro de Jerusalém.
será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. Essa última frase, ela combina com aquela que Jesus diz, até que digas, bendito que vem. Quem que está dizendo? Quem que está dizendo? Não é os judeus? Por isso, ficaria deserta, mas Jerusalém voltaria, né, a ser a Jerusalém, mas ainda falta aquela frase, até que digas. Então tem que ter gente em Jerusalém. Por isso que os judeus estão voltando, Jerusalém está entrando no cenário mundial, novamente Israel, porque quando se cumprir até que digas o que vem, Jerusalém tem que estar cheia, tem que ser uma cidade habitada, não é verdade? Então, para concluir aqui, Jean, vamos lá, bem rapidinho, para nós irmos para a próxima aula, que nós aprendemos então que a terceira resposta de Jesus se encontra onde? A terceira resposta de Jesus se encontra em Lucas, capítulo número 21, versículo número 20 ao 24. Ou seja, a terceira é sobre a desolação de Jerusalém, que está lá em Lucas, Jean, 21, né? 20 ao 24. 21 do 20 ao 24, tá certo? Então, para concluir esse pensamento e esse estudo das respostas de Jesus, comparando com as perguntas dos discípulos, eu fiz essas 3 aulas, se não me falha a memória, para que você entenda que no discurso houve uma inversão. Jesus responde primeiro a última, depois ele vai para a segunda, e por último, Jesus vai responder a primeira pergunta. Lembrando que não encontra essa resposta em Mateus e não encontra essa resposta em Marcos. Encontra somente através da narrativa do evangelista Lucas. Amém? Estamos terminando essa aula. Jean, sintetiza para nós as 3 perguntas, as 3 respostas, para eles gravarem mesmo, e nós vamos concluir esta aula. Pastor, nós aprendemos com essas 3 aulas que Jesus vai começar respondendo ao inverso. Responde pela terceira pergunta, que é sobre o fim, porque os judeus achavam que era o fim do mundo, e ele vai esclarecer que na verdade era o fim do tempo. A segunda resposta também é sobre a segunda pergunta. Eles vão perguntar a Jesus que sinal haverá da sua vinda. Então Jesus vai nos mostrar lá no versículo número 30 que o sinal da sua vinda será ele vindo mesmo, visível em cima das nuvens, e vai esclarecer então quanto o sinal que eles gostariam de saber sobre a sua vinda. E nós vamos aprender também que a terceira resposta de Jesus é sobre a primeira pergunta, que na verdade está antes de acontecer a segunda e a terceira, antes do princípio das dores e do tempo do fim. E esse é um grande detalhe, repete essa parte aí. A terceira resposta, que é sobre a primeira pergunta, na verdade, ela está falando sobre o período anterior ao princípio das dores. Ela está antes do princípio das dores e vai terminar quando se cumprir aquela sentença, até que alguém diga bendito que vem em nome do Senhor. Olha aí. Certo? Então nós vamos concluir essa aula só dizendo para você o seguinte, que a Bíblia diz, né, que assim como o relâmpago se mostra, né, e do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus também diz, né, então virá no céu o sinal do Filho do Homem, né, vindo. Isso é visível? É visível. É visível. Beleza, é visível. Posso colocar como arrebatamento ali? Não, porque nesse período a igreja não está mais. Então, ó, por quê? Primeiro, nesse período a igreja não estará mais, e segundo, é visível. E o arrebatamento é visível? O arrebatamento será como um piscar de olhos. Nós veremos Jesus vir buscar a igreja no arrebatamento? Não veremos. Não. Então, entendeu? Tá certo? Teologando entre Amigos encerra então essa questão da ordem das perguntas para a ordem das respostas que Jesus deu
aos seus discípulos. A primeira pergunta feita pelos discípulos nós não encontramos em Mateus, encontramos em Lucas, respondida por Jesus, e Lucas registrou, tá certo? E se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário, e nós encerramos então essa terceira aula acerca da pergunta dos discípulos e da resposta de Jesus, tá certo? Já deixe o seu abraço. Pastor, meus irmãos, Deus abençoe. Espero que você tenha aprendido assim como eu aprendi. Não deixe de compartilhar para que outras pessoas também venham aprender e também passem a pregar a verdade. Teologando entre amigos, Deus abençoe você.